Olá, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar sobre geometria plana. Vamos falar sobre áreas de figuras planas, áreas e perímetros, área do paralelogramo, área do retângulo, área do quadrado, área do trapézio, área do triângulo, área do losango, circunferência e círculo, e em seguida vamos fazer alguns exercícios. Perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados que formam uma figura geométrica. Tá? Perímetro é a soma. Tá? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados que formam uma figura geométrica. Então, aqui eu tenho esse lado, tá? Qual é a medida desse lado? 10 centímetros. Tenho este lado, qual é a medida desse lado? 4 centímetros. Aqui, 5 centímetros e 4 centímetros. Então, o que vai ser o perímetro? O perímetro é a soma, tá? De todas as medidas desse lado, de todas as medidas dos lados. Então, eu vou somar o 10, mais o 4, mais o 4 e mais o 5. Esse resultado deu quanto? 23 centímetros. Então, o perímetro é 23 centímetros. O perímetro dessa figura geométrica é 23 centímetros, tá? O perímetro de uma figura circular. O que é o perímetro de uma figura circular? É a medida do comprimento da circunferência, ou seja, a medida do contorno, tá? Eu tenho essa figura circular aqui, então o que vai ser o perímetro? O perímetro é exatamente esse contorno aqui, ó. Esse contorno. Ok? Como é que eu vou saber o perímetro? Eu vou usar essa fórmula, tá? O perímetro, o comprimento é quem? 2πr. E qual é o valor de π? O valor de π é 3,14. O valor de π é 3,14. Por exemplo, eu tenho essa região aqui, essa região circular, eu quero saber o perímetro, tá? O perímetro é o contorno, tá? E o raio, deu o raio aqui, o raio é 4 centímetros. Tem aqui, quem vai ser o perímetro? Vai ser, vou colocar aqui na fórmula, 2 vezes π vezes o raio. 2, vou repetir o 2 vezes π, quem é π? π é 3,14 vezes o raio, que é 4. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3,14 vezes 4, dá 25,12 centímetros. O perímetro dessa região circular é 25,12 centímetros, tá? Área. O que é área? A área é a medida da superfície de uma figura geométrica. Então, você vai medir a superfície de uma figura geométrica. Quando você estiver medindo a superfície, quando eu falo de área, eu estou falando de superfície. Você vai mudar a superfície e você vai ter a área, certo? Cada figura tem uma maneira especial de se calcular a área, tá? Então, é usado uma unidade de medida universal, pode ser o metro quadrado, certo? Também são usados quilômetros quadrados, centímetro quadrado, tá? Mas cada figura tem uma maneira, uma fórmula para se calcular a área. É isso que a gente vai aprender, para se calcular a medida dessa superfície, tá? Ao operar com medidas, não podemos esquecer que todas devem estar na mesma unidade. Quando isso não ocorre, temos que fazer as transformações necessárias, ok? Áreas de polígonos. A grande maioria dos problemas práticos fala de figuras tais como retângulo, tá? Quadrado, triângulo, hexágono. O hexágono é uma figura que tem 6 lados. Retângulo. Bem que eu tenho retângulo, ó. Retângulo é uma figura que tem o quê? 4 lados, mas sendo que esses lados são 2 a 2 paralelos entre si.
tá? E ele formando ângulos de 90 graus, tá? Entre os lados. Triângulo, uma figura que tem 3 lados, trapézio, entre outros, tá? Polígonos são figuras formadas por segmentos de reta, seus lados dispostos em uma linha poligonal fechada. Aqui eu tenho um polígono formado por segmentos de reta, ó. Tem aqui um segmento de reta, outro segmento de reta e outro segmento de reta, formando o que? Uma linha poligonal fechada. Isso que são polígonos. Aqui o triângulo é um polígono, o hexágono é um polígono, trapézio um polígono, retângulo um polígono, quadrado um polígono, tá? Há também octógonos, tem 8 lados, decágono, 10 lados, pentágonos, 5 lados, etc. Então, você não precisa decorar esses nomes agora. Esse aqui são apenas alguns exemplos, tá? De polígonos, certo? Então, aqui está a superfície, ó. Essa é a superfície desse polígono. A área é calcular exatamente essa superfície, certo? A superfície do triângulo, aqui eu tenho a superfície do triângulo, certo? A área é calcular exatamente essa superfície. Aqui eu tenho essa superfície do hexágono. A área é exatamente calcular essa superfície, tá? Aqui a superfície do retângulo. A área do retângulo é calcular essa superfície. A superfície do quadrado, bem aqui, é a área calcular essa superfície. É isso que vamos fazer. Calcular a superfície desses principais polígonos que são os mais usados. Será que é importante calcular a área? Sim, é importante calcular a área. Por quê? Porque pode ajudar em alguns problemas cotidianos, certo? Por exemplo, saber o tamanho de um terreno, saber a quantidade de lajota que você deverá comprar, certo? Para pôr piso em sua casa, ou a quantidade de tecido necessário para fazer um vestido, tá? Você pode calcular a área de um polígono. Então, é necessário que você saiba identificá-lo, tá? Então, a primeira coisa para se calcular a área, você tem que saber identificar esse polígono, tá? Então, vamos falar sobre os polígonos e as suas áreas, tá? Aqui temos o que? O paralelogramo, tá? Paralelogramo. Como é que a gente vai calcular a área do paralelogramo? O que é o paralelogramo? Paralelogramo, ele é um quadrilátero, tá? Quadriláteros, 4 lados. Aqui, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, tá? Cujos lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. Então, esse lado oposto, aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho o lado oposto a ele, vai ter a mesma medida. Que lado e o lado oposto a ele, tem a mesma medida. E eles são paralelos 2 a 2, tá? Observe o paralelogramo. Esse paralelogramo aqui. B é a base, e aqui temos a base, e H é a altura, tá? A altura medida de uma base para a outra. Então, essa altura vai ser a medida que vem desta base para esta outra base, tá? Então, como é que eu vou calcular a área desse paralelogramo? A área do paralelogramo é a medida da base vezes a altura, certo? P é a base e H é a altura. A área do paralelogramo é a medida da base vezes a altura, tá? Por exemplo, o retângulo e o quadrado são exemplos de paralelogramos, tá? Então, eu quero calcular aqui a área desse paralelogramo. Não, vamos calcular a área desse paralelogramo. Eu vou dizer que a base dele é 5. Eu vou dizer que a altura dele é igual a 2. Como é que eu vou calcular a área? A área é bem aqui. A área do paralelogramo vai ser quem? 2
vezes 5. Não, a base é 5, né? Então, é 5 vezes 2, 2 vezes 5, tanto faz que a ordem dos fatores não altera o produto. Que é igual a quanto? Igual a 10, tá? Unidade de área, se eu tivesse colocado aqui centímetro, então seria centímetro quadrado. Metro seria metro quadrado, tá? A área do retângulo. Agora vamos para a área do retângulo. Retângulo é o que? É um polígono que tem lados congruentes, tá? A mesma medida, 2 a 2 e 4 ângulos retos. Então, esse lado aqui é igual a este lado. Este lado é igual a este lado. Então, tem o quê? Tem lados congruentes, ou seja, tem a mesma medida, 2 a 2, tá? E, além disso, eles têm um ângulo de 90 graus, 4 ângulos retos, tá? Bem que eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, outro ângulo de 90 graus. Aqui, outro ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, tá? Lado AB, o lado AB, tá? Esse lado que vem daqui para cá, ó. Esse lado aqui, ele é o quê? Lado AB é paralelo ao lado CD. E congruentes, eles têm a mesma medida. E o lado AC, este lado bem aqui, é paralelo ao lado BD. E eles são congruentes, têm a mesma medida. Esses ângulos aqui, o ângulo A, B, C e D, eles são ângulos de 90 graus. Então, como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Para calcular a área ou a superfície, basta multiplicar o comprimento da base pela altura, tá? Então, a área do retângulo é base vezes altura, tá? Base vezes altura, certo? A é a área do retângulo, B é a base e H é a altura. Para o exemplo acima, temos a área igual a é igual a quem? A minha base é quanto? A base é 3, né? Então, bem aqui, 3. Quem é a altura? A altura é 2, certo? Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 centímetros quadrados. Lembrando que superfície na unidade vai ser o quê? Centímetros quadrados, quilômetros quadrados e assim sucessivamente. Então, 3 é a base do retângulo, substituir na fórmula. 2 é a altura do retângulo, substituir na fórmula. E o resultado é 6, tá? 6 centímetros quadrados. Basta multiplicar a base vezes a altura para encontrar a área do retângulo. Agora, a área do quadrado. Como é que eu faço para encontrar a área do quadrado? A área do quadrado tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados iguais, mesma medida e 4 ângulos retos, tá? Então, aqui eu tenho o quadrado, os 4 lados são iguais. 4 lados iguais, tá? Como é que eu faço para calcular? Basta eu multiplicar lado vezes lado, ou L ao quadrado, certo? A área do quadrado é dada por L ao quadrado, ou seja, L significa que o lado. Como os 4 lados têm a mesma medida, não há necessidade de chamar os lados de base e altura. Basta eu multiplicar 4 vezes 4, lado vezes lado, certo? Então, podemos concluir o quê? Que a base é igual à altura. A área do quadrado é o lado vezes os lados, ou L ao quadrado. Então, se eu quero a área desse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado é igual a quem? A 4 vezes 4, que é igual a quanto? 16. Qual é a unidade de área? Centímetro. Então, 16 centímetros quadrados, tá? Então, esta é a fórmula para calcular a área do quadrado. A área do trapézio. A área do trapézio. O trapézio, ele tem 2 lados paralelos. Aqui eu tenho um trapézio. Tenho 2 lados paralelos. B, que eu vou chamar de base maior, tá aqui. Esse lado daqui para cá é a base maior. E o outro lado, Bzinho, que eu chamo de base menor. Então, Bzinho é a base menor
Bzão, a base maior. E eu tenho também a altura, tá? Esse trapézio, ele tem dois lados paralelos. O trapézio sempre vai ter dois lados paralelos. Este lado é paralelo com este, tá? Outro exemplo de bem que eu tenho a altura, tá? Esse aqui é um trapézio isósceles. Esse aqui é um outro trapézio retangular. Se quiser saber a área de um trapézio, basta fazer. Como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio, bem que a fórmula é a base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura, tudo isso dividido por 2, tá? Vamos calcular a área desse trapézio aqui em cima. Quem é a base menor? Quem é a base maior? A base maior é 7, tá? Então, vem substituir na fórmula. B, tá aqui. O B é quanto? 7. A base menor. Quem é a base menor? 4 mais 4. Vezes a altura, que é quem? A altura é 3. A altura é 3. Então, eu substituo na fórmula. Sobre 2. Eu vou somar 7 mais 4 dá quanto? 7 mais 4 é 11. 11 vezes 3, repito, 2. 11 vezes 3 dá 33, dividido por 2, que é igual a 16,5 centímetros quadrados. 16,5 centímetros quadrados. Essa é a área do trapézio. A área do triângulo, certo? A área do triângulo. A área do triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados e 3 ângulos, tá? Triângulo é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos. Aqui eu tenho um triângulo qualquer. Então, como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Se eu conheço a base e a altura, então a área do meu triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Sobre 2. Então, B é a base, H a altura, dividido por 2. Vamos calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área desse triângulo? A área desse triângulo é igual a quem? Quem é a base? A base é 5. 5. A altura, 4. Sobre 2 da fórmula. Só substituo na formulazinha. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. 20 sobre 2 é igual a 10. 10 centímetros quadrados. A área do losango. A área do losango é dada por quem? A área do losango. Seus lados são paralelos. O que é um losango? Um losango é uma figura que tem lados paralelos 2 a 2, certo? Aqui, paralelos 2 a 2. Ok? Então, aqui eu vou ter uma pipa. Eu tenho uma diagonal maior no losango. Uma diagonal menor, tá? Então, quem é a área do losango? A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, tá? Onde diagonal maior, esse D é diagonal maior, esse Dzinho é diagonal menor. Tudo dividido por 2. Então, para calcular a área do losango do exemplo acima, devemos fazer o quê? Pegar e multiplicar. Quem é a diagonal maior? Olha aqui, ó. A diagonal maior é 18 centímetros. Quem é a diagonal menor? 8 centímetros. Então, só multiplica as diagonais e divide por 2. 18 vezes 8 dá 144. Dividido por 2 dá 72 centímetros quadrados. Certo? Essa é a área desse losango. Agora, vamos fazer os exercícios. Então, primeira coisa. Deseja forrar um pátio que possui 16,8 metros de comprimento, tá? Então, o pátio possui 16,8 metros de comprimento por 5 de largura, tá? Com ladrilhos cuja medida é de 12 centímetros por 20 centímetros. Sendo assim, deseja saber quantos ladrilhos são necessários. Aí tem aqui a sugestão para calcular a área do pátio, fazer a transformação da medida do ladrilho de centímetro para metro, calcular a área de um ladrilho, e agora é com você. Não, mas eu vou ajudar vocês a fazerem esse exercício. Vamos colocar aqui um slide.
tá? Vamos colocar um slide. Então, colocando no slide, qual foi a informação que temos? Que o pátio, ele possui o quê? 16,8 metros. 16,8 metros por 16,8 metros de comprimento por 5 metros de largura. Então, 16,8 metros de comprimento, né? Por 5 de largura. Esse pátio aqui, que tem 16,8 metros de comprimento por 5 metros de largura, tá? Então, qual foi a dica que foi dada? Primeira coisa, vamos calcular o que? A área do pátio, tá? Então, vamos calcular a área do pátio. Esse pátio, ele é um retângulo, tá? Retângulo. Pátio, um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é igual a quem? A base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, tá? Então, eu vou dizer que é 5 metros vezes 16,8, tá? 5 vezes 16,8. Então, vamos fazer a continha aqui. Quanto é 5 vezes 16,8? É a continha de vezes, tá? 8 vezes 5 vezes 8 dá 40. Vai 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Tá? Confere a vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, aqui. 84. 84 metros. O que, gente? 84 é metros ou é metros quadrados? Metros quadrados, porque é superfície. Então, a área do pátio, a área é igual a quanto? 80. A área do pátio é 84 metros quadrados. Agora, o que ele está querendo, saber? Ele deseja saber quantos ladrilhos serão necessários. Então, quantos ladrilhos vão ser necessários? Primeira coisa, ele disse que a medida do ladrilho é 12 por 20 centímetros. Então, 12 por 20 centímetros é a medida do ladrilho. Vou ter que revestir esse pátio com ladrilhos de 12 por 20, tá? Quero saber quantos ladrilhos eu vou ter que revestir. A medida de um desses ladrilhozinhos aqui, ó, é 12 por 20, tá? Um desses ladrilhozinhos aí é 12 por 20. 12 por 20, tá? 12 centímetros por 20. Eu tenho outro retângulo, né? Mas só que o que eu vou ter que fazer? Transformar esse centímetro para metro. Mas vamos logo calcular quanto é 12 centímetros. É a mesma. Se eu quero transformar centímetro para metro, a minha tabelinha é essa aqui, ó. Eu tenho superfície, né? Quilômetro é
hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, eu tô bem aqui. 12 centímetros, tá? Para transformar para metro, eu vou fazer o quê? A minha vírgula tá bem aqui. Vai correr uma casa, centímetro, corre uma casa do centímetro para decímetro. Então, eu tenho 1,2 decímetro. Para metro, vai correr mais uma casa. Então, aqui eu tenho 0,12. 0,12 metros. Então, 12 centímetros é a mesma coisa que quanto? Que 0,12 metros. 20 centímetros, a mesma coisa, ó. Eu tô bem aqui em centímetro, eu quero transformar para metro. Então, para metro, aí passa a casa de decímetro, a vírgula tá bem aqui, ó. Corre uma vírgula, vai ficar 2. Corre outra vírgula, outra casa, vai ficar 0,2, tá? Então, 20 centímetros é a mesma coisa que quem? Que 0,2 metros. Então, qual é a área desse ladrilho? A área desse ladrilho é exatamente a área do retângulo, que é igual a quem? 0,12 vezes 0,2. Que é igual a quanto? 0,12 vezes 0,2. Vamos fazer a continha aqui. Tá? 0,12 vezes 0,2. 0,12 vezes 0,2. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 dá 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0 vezes 1, 0, né? Então, baixo 4, baixo 2, tá? Baixo 0, baixo 0. São quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, eu conto 1, 2, 3. Então, é a mesma coisa que quanto que 0,024 o quê? Metros quadrados. Um ladrilho equivale a 0,24 metros quadrados, certo? Agora, eu quero saber quantos ladrilhos eu vou ter que usar. Se eu quero saber quantos ladrilhos eu vou ter que usar, o que eu tenho que fazer? Colocar mais. Essa aqui é a área do ladrilho, tá? A área do ladrilho. Essa aqui. A área do pátio. Essa daqui é a área do pátio. A área do pátio. Agora, eu quero saber quantos ladrilhos eu vou usar nesse pátio, tá? Se eu sei a área do pátio e sei a área do ladrilho, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer uma divisão. A área do pátio é quanto? 84 metros quadrados. A área do ladrilho é quanto? 0,24 metros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir, né? 84 por 0,24, que eu vou saber quantos ladrilhos eu vou usar para revestir esse pátio. Então, vamos colocar mais um slide para fazer a conta de divisão. Então, qual é a área do pátio? A área do pátio
A área do pátio é a área do pátio é igual a 84 metros quadrados. E a área do ladrilho deu 0,024, né? 0,024 metros quadrados. Então, saber quantos ladrilhos eu vou usar, vou dividir a área total do pátio pela área de um ladrilho, tá? Então, é 84, fazer essa continha, 84 dividido por quem? Por 0,024, tá? 84 dividido por 0,24. Vamos fazer essa continha de dividir. Dá quanto? A vírgula corre para cá, coloco um zero aqui. Vírgula corre aqui, coloco outro zero aqui. Vírgula corre para cá, coloca mais um zero. Então, eu vou dividir quem? 84.000 por 24, tá? 84.000 por 24. Então, a minha continha é esta, 84.000 dividido por 24, tá? 8 não pode por 24, 84 dividido por 24 dá 3. 3 vezes 24 dá 72, tá? 4 menos 2 dá 2, sobra 12. Abaixo o zero, 120 por 24. 120 por 24, acredito que deva dar 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 120 dá 5, tá? 5. 5 vezes 24 dá 120. Para 120, nada, tá? Então, eu coloco o zero aqui. Zero que sobrou, eu vou colocar aqui. Então, quantos ladrilhos eu vou precisar? De 350 ladrilhos. 350 ladrilhos, tá? Então, cabem quanto lá? 350 ladrilhos. Ok? Segundo exercício. Um piso foi forrado com 200 ladrilhos, cuja medida são de 25 centímetros por 25 centímetros, tá? Então, o piso ele foi forrado por 200 ladrilhos. Sendo assim, quantos centímetros quadrados possui esse piso? Primeira coisa, a sugestão é achar a área do ladrilho. Depois, vejam quantos centímetros quadrados tem 200 ladrilhos, tá? Então, vamos fazer isso. Colocar um novo slide. Então, o piso foi forrado com 200 ladrilhos. Então, primeira coisa, tem um piso, né, que foi formado por 200 ladrilhos.
tá? Esse piso foi formado por 200 ladrilhos. Aqui, um piso foi forrado com 200 ladrilhos, cuja medida são de 20 centímetros por 25. Então, um ladrilhozinho aqui é 25 centímetros por 25 centímetros, tá? Aqui foi formado por 200, ok? Então, vamos achar a área desse ladrilho. Qual é a área do ladrilho? A área desse ladrilho de 25 por 25. Aqui eu tenho o quadrado. Como é que eu calculo a área desse quadrado? A área desse quadrado, desse ladrilho, que é um quadrado, é igual a quem? Isso aqui é igual ao lado vezes lado, né? Ou seja, lado ao quadrado, ou seja, 25 vezes 25, tá? 25 vezes 25. Isso aqui é igual a quanto? Quanto é 25 vezes 25? 25 vezes 25 é 5 vezes 5, que dá 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, 5, 2. Vixe, sem querer eu apaguei. Pronto, aqui. Ok, 5, 2, 2, 6. Então, a área desse ladrilho é 625. 625 que? Centímetros quadrados, porque superfície é quadrado. Centímetro. Só que aqui eu tenho 200 ladrilhos. Ele diz que esse piso foi formado por quanto? Por 200 ladrilhos. Essa superfície todinha foi formada por 200 ladrilhos. Ele quer saber quantos centímetros quadrados forma essa superfície. Quantos centímetros quadrados forma essa superfície? Vai fazer o quê? Pegar um ladrilho que mede quanto? 625 e multiplicar pelos 200, certo? Então, essa superfície vai medir quanto? É igual a área de um ladrilho vezes 200. 625 vezes 200. Quanto é 625 vezes 200? Aí, eu vou fazer a multiplicação, né? Por 2. E depois acrescentar o zero. Então, vou fazer essa multiplicação bem aqui. 625 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então, isso aqui é... Não pode esquecer dos dois zeros. Quanto? 125.000 centímetros quadrados. Certo? Então, um piso foi forrado com 200 ladrilhos, cujas dimensões são de 25 centímetros por 25. Sendo assim, quantos centímetros possui esse piso? Esse piso possui quantos centímetros quadrados? Esse piso possui 125.000 centímetros quadrados. Tá? Então, por esses exercícios, tem mais, né? Tem. Então, próximo. Na casa de João existe um quarto cujo o chão é quadrado de 4 metros de lado. Calcule a área desse quarto. Então, na casa de João tem o que? Um quarto, tá? Quarto. E esse quarto, ele é o que? Quadrado. Vamos calcular a área desse quarto da casa de João.
tá? A terceira questão. Então, o quarto é quadrado, né? 4 metros de lado. Então, 4 metros, 4 metros. Qual a área desse quarto? A superfície do quarto de João é 4 vezes 4, né? Ou seja, o lado vezes o lado. Que é igual a quanto? 16 metros quadrados. Então, se João precisar revestir esse quarto com cerâmica, ele vai ter que ir na loja e pedir o quê? 16 metros quadrados de cerâmica, tá? Questão 4. Observe o triângulo abaixo e calcule a sua área, tá? Então, vamos calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Vimos que para calcular a área do triângulo, basta a gente saber o que? A base vezes a altura e dividir por 2, tá? A base, quem é a base? Temos a base 6. E quem é a altura? 5,19. E vou dividir por 2, tá? Quem é 6 vezes 5,19? 6 vezes 5, fazer a multiplicação. 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá quanto? 54, né? Vai 5. 6 vezes 1 dá 6. 6 com 5 dá 11. Vai 1. 6 vezes 5, 30. Com 1, 31. 1, 2. 2 números depois da vírgula. 1, 2. Minha vírgula vai ficar bem aqui. Essa aqui é quanto? 31,14 dividido por quem? Por 2. Quanto é 31,14 dividido por 2? Fazendo a continha de dividir. 31,14 dividido por 2. Quanto dá? Coloco uma vírgula, corre para cá, coloco um zero aqui. Vírgula, corre para cá, coloco outro zero. Então, ficou quanto? 3.114 dividido por 200. Tá? Quanto é 3.114 dividido por 200? Vamos fazer a continha. 3.114 dividido por 200. Para não gastar muito tempo, a gente vai fazer a continha no celular, mas vocês podem fazer a continha aí em casa, tá? Então, é 3.114 dividido por 200. Isso é igual a 15,57. Então, essa área é igual a quanto? O triângulo é 15,57. Tá? 57 o quê? Centímetro. Que é a unidade, centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Próxima atividade. Calcule a área do polígono. Sugestão: o polígono é formado por 3 figuras: trapézio, retângulo e triângulo. Então, calcular a área de cada uma para depois determinar a área total. Então, aqui eu tenho 3 figuras. Bem aqui a figura 1, que eu vou dizer que é a área 1. Aqui a área 2, certo? E aqui a área 3. Então, eu vou ter que calcular essa área desse trapézio, a área desse retângulo e a área desse triângulo, tá? Para poder somar e calcular a área total. Vamos deixar isso para a próxima aula, ok? Então, por hoje é só. Até mais.